Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, internautas que rezam de casa pelas redes sociais e os ouvintes da Ibicaraí Web Rádio, que também nos acompanham nesta Eucaristia. Celebramos o domingo Letare, estamos já no 4º domingo do tempo da Quaresma, iniciando mais uma semana de preparação para celebrarmos a Páscoa do Senhor. E a palavra de Deus que vê o nosso encontro nessa manhã nos revela o rosto de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é acolhedor. Um Deus que é acolhedor. Na primeira leitura, esse Deus é um Deus próximo da humanidade. É um Deus que interage com os seus filhos. É um Deus que cumpre com a sua promessa, pois hoje Josué está acampado em Canaã, na terra prometida, terra que Deus prometeu ao povo de Israel, quando disse que os iria tirar da escravidão do Egito e conduzir a uma terra onde corre leite e mel. Por isso hoje o Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito, ou seja, hoje eu tirei de vós o sofrimento do Egito, a escravidão do Egito, porque nesse momento estão acampados numa terra que eles agora podem plantar, colher e gozar dos frutos que eles colhem. Então estão vivendo pela primeira vez a experiência de liberdade. O povo, ao chegar à terra de Canaã, ou seja, na terra prometida, eles agora então se sentem livres da perseguição e da escravidão do Egito. Então esse é o nosso Deus, um Deus que cumpre com a sua promessa, um Deus que diz e faz, um Deus que aponta o caminho e não abandona os seus pelo caminho que Ele indica, mas é um Deus que acompanha. E aí a gente já ouviu em outras passagens bíblicas, que enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto, durante o dia vinha uma coluna de nuvem para proteger do calor do sol, e durante a noite vinha o luzeiro para iluminar o caminho desse povo. Ou seja, Deus que sempre se fez presente na caminhada do povo de Israel. E quando o povo murmurou, por estar com saudade das cebolas do Egito, reclamando que estavam com fome, Deus faz cair sobre o acampamento o maná. Maná esse que acompanhou o povo de Israel até eles chegarem a colher os primeiros frutos na terra de Canaã. O texto de hoje que nós ouvimos relata justamente isso. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Então, quando eles chegaram à terra prometida, começaram a colher os frutos, então agora não foi mais necessário que o maná caísse do céu, mas que eles pudessem plantar e colher dos frutos da sua própria plantação. Então Deus é um Deus próximo, Deus é um Deus que interage com o seu povo, Deus é um Deus que realiza a sua promessa. Mas agora, caríssimos irmãos e irmãs, o povo inicia uma nova etapa da sua vida. Estão em um ambiente onde eles fazem a experiência da liberdade. Agora para frente, nós iremos encontrar alguns momentos que esse povo vai se perder, justamente porque estão vivendo na liberdade. E um dos pontos cruciais deste povo é quando eles começam a exigir sobre si a instituição de um rei, ou seja, abandonando a Deus como seu rei
e querendo que fosse instituído sobre eles um rei aqui na terra. Mas essa história nós iremos refletir mais à frente, quando retomarmos o tempo comum. Quando retomarmos o tempo comum, nós voltaremos de novo a refletir a caminhada do povo de Israel, não mais saindo do Egito para a terra prometida, mas esse povo que está nesta terra, vivendo a experiência de liberdade, e por estarem nesta experiência de liberdade, começam então a se desviar de Deus. Por isso, existe um ensinamento que diz, liberdade com responsabilidade. Se nós não tivermos responsabilidade, nós então nos perdemos na liberdade que é nos concedida. Por isso é necessário buscar sempre sabedoria em Deus para administrar bem a nossa liberdade. Por outro lado, encontramos no Evangelho de hoje, Jesus que fala aos fariseus. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. E os fariseus que estavam sempre por perto começam a criticar Jesus, porque Jesus falava para os pecadores e para os publicanos. Por isso Jesus se utiliza de uma parábola para ensinar a todos que o escutam, e serve também para nós hoje essa parábola tão bonita, que por muito tempo se chamava a parábola do filho pródigo, mas hoje nós sabemos que essa parábola é muito mais do pai misericordioso do que do filho pródigo. Nós temos uma mania de dar ênfase àquilo que é errado e esquecemos de dar ênfase àquilo que é bom. E por muito tempo se falavam que essa parábola é a parábola do filho pródigo, ou seja, aquele filho rebelde que pediu a sua parte da herança e que foi embora bem para longe, um lugar bem distante, gastar a sua herança. E na verdade, quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, a gente desviou o olhar da atitude do pai para ficar com os olhos fixos neste jovem que resolveu se distanciar da sua família, que resolveu se distanciar da presença do seu pai. Mas hoje nós podemos retomar esse evangelho, agora não só olhando para a atitude deste jovem, mas para as três personagens que aqui é apresentada nessa parábola. Primeiro, o pai misericordioso, aquele que todos os dias olhava na direção da estrada, esperando que o seu filho voltasse. Ou seja, é um pai que cultiva a esperança, é um pai que está todos os dias aguardando o retorno do seu filho. Por outro lado, esse filho que tomou a parte da sua herança, gastou tudo, se encontrava em um momento muito difícil da sua vida, pois não tinha nem sequer alimento para comer. Por isso foi procurar um trabalho, e nesse trabalho ele não podia nem comer a comida que era oferecida para os porcos. Foi quando ele tomou consciência da situação onde ele estava. Por isso ele lembra de como ele era tratado na sua casa, e principalmente como os servos do seu pai eram tratados. Ou seja, ele dizia, nem os empregados do meu pai são tratados como eu estou sendo. E por isso ele toma a firme decisão de voltar para casa e pedir perdão ao pai, e pedir para ser tratado não mais como filho, mas como servo. E a consciência desse filho mais jovem é interessante, e ele vai dizer: pequei contra Deus e pequei contra vós, não mereço ser chamado seu filho. E ele se enche de coragem e volta para a casa do pai. A grande surpresa é quando ele estava se aproximando da casa, o pai, que sempre esteve ali na janela esperando o seu filho voltar, quando a vista de longe,
ele corre ao encontro do seu filho, o acolhe, o enche de beijos e convida os seus servos para trazer o manto, para colocar a sandália nos seus pés e colocar anel no seu dedo. Esses símbolos revelam o tratamento que o pai está dando ao seu filho. Primeiro, colocar a sandália nos pés é devolver a dignidade de um ser livre. Os escravos não usavam calçados, então calçar os pés é atitude de liberdade. Colocar o anel no dedo significa que ele tem uma identidade, ele pertence a uma família. E revestir-se do manto novo significa eu o acolho e lhe dou uma nova vida. E assim então ele acolhe o seu filho e vão fazer uma grande festa. Vão celebrar porque este voltou com saúde e com vida. Amados irmãos e irmãs, então a festa é grande. Mata o novilho cevado e todos começam a festejar. Mas aí nós encontramos o filho mais velho, que voltando do trabalho, escuta barulho de festa, procura saber o que está acontecendo, e um dos seus amigos diz: é seu irmão que voltou, e o seu pai, por ter recuperado com saúde, está realizando uma grande festa. Esse filho mais velho, então, fica com raiva e não quer entrar na festa. E quando o pai vem ao seu encontro, ele justifica o motivo da sua raiva e por que ele não quer entrar na festa. Ele vai justamente reclamar de algo que ele não tem consciência. Eu trabalho para ti tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes nós também nos comportamos como este irmão mais velho, nem sempre como o irmão mais novo, mas muitas vezes nós nos comportamos como este irmão mais velho. Quantas vezes em nossa igreja, em nossa comunidade, pessoas que começam o caminho da conversão, encontram o caminho de volta para a casa de Deus, iniciam a sua caminhada e vai se inserindo nas pastorais, se inserindo nos movimentos. Quantas vezes alguns de nós ficamos com ciúme? Quantas vezes a gente olha para a pessoa: por que essa pessoa que nunca veio na igreja agora está fazendo leitura, agora está cantando salmo, agora está fazendo isso e aquilo? Por que essa pessoa viveu tanto tempo fora da igreja e agora só vive do lado do padre para cima e para baixo? Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos essa mesma atitude deste filho mais velho, que não compreendia que por ele estar na casa do seu pai, ele tem tudo, mas é necessário oferecer para aquele filho que se perdeu de novo o acolhimento e mostrar para ele que ele também tem dignidade de filho. Nós nos comportamos assim muitas vezes, e às vezes quando nós rezamos com esse evangelho, nós sempre olhamos para a atitude rebelde do filho mais novo e esquecemos que nós estamos sendo esse filho mais velho, porque nós não nos contemos no ciúme, nós não nos contemos na inveja, e muitas vezes nós invejamos do pai que é tão bondoso, que é tão misericordioso, que é capaz de perdoar todas as faltas para acolher e dar dignidade ao seu filho. Esse pai, caríssimos irmãos e irmãs, deve ser a nossa igreja,
Esse pai deve ser a nossa comunidade, que sempre deve acolher e devolver a dignidade de filho àqueles que um dia se distanciaram do caminho do Senhor, aqueles que um dia abandonaram a igreja, que foram trilhar outros caminhos, mas que lá tomaram consciência, se arrependeram, encontraram de volta o caminho e veio para a casa do Pai. É preciso que nós nos tornemos numa igreja genuinamente acolhedora, uma igreja que acolhe e que faz com que aquela pessoa que retornou para o seio dela se sinta verdadeiramente membro dessa comunidade, se sinta verdadeiramente filho acolhido, que retorna ao regaço do seu Pai. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor essa graça, que é a verdadeira experiência da conversão. Daí nós compreendemos, caríssimos irmãos e irmãs, porque sabiamente a igreja nos diz que em cada celebração é preciso pedir ao Senhor que nos conceda então essa verdadeira experiência de conversão, porque nós estamos nesse caminho, porque nós precisamos muito nos converter para que não tenhamos esse comportamento, o comportamento desse filho mais velho que vivia na casa do pai, mas não se sentia filho. A atitude dele era como se ele fosse um empregado comum, mas o pai diz: tu tens tudo, tudo que é meu é seu. E essa falta, esse senso de pertença também passa pelo coração de muitas pessoas que estão na igreja. Quantas pessoas participam da comunidade, mas não se sente pertencente a essa comunidade, alguém que está diretamente ligado a todo o processo de evangelização, vem, participa da missa, mas volta para casa, se diz: eu sou católico, eu vou na missa na igreja do Senhor Deus Menino, mas não tem aquela identificação com todo o projeto dessa paróquia de evangelização. Às vezes também nós nos comportamos como este filho mais velho, que não tem esse senso de pertença, que não entende que tudo que nós temos é nosso, tudo que tem na igreja é de todos nós, todas as bênçãos, as graças que são derramadas para todos. Então, dentro da comunidade de fé, existe espaço para que todos possam servir e que nós possamos então nos curar dos nossos ciúmes, nos curar das nossas invejas e nos lançar para cada vez mais fazer o reino de Deus acontecer, para fazer com que o reino de Deus se torne uma realidade presente em nossa vida e na vida de todos que o buscam trilhar o caminho do Senhor, e assim que possamos nos converter numa igreja verdadeiramente acolhedora. Pois, caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo nos afirma: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que significa ser uma nova criatura? Significa, caríssimos irmãos e irmãs, que eu vivo a partir da minha identificação com o projeto de Jesus Cristo, que eu vivo a partir de Cristo Jesus, como o próprio São Paulo vai dizer em uma outra oportunidade: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Como seria bom, caríssimos irmãos e irmãs, se nós conseguíssemos alcançar essa estatura do verdadeiro cristão, capaz de renunciar a nós mesmos para viver as virtudes deste Cristo Jesus, que nos chama a ser novas criaturas. E nós podemos ser novas criaturas, caríssimos irmãos e irmãs, se nós escutarmos atentamente os embaixadores de Cristo, pois São Paulo vai dizer: somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, deixar-se reconciliar com Deus é reconhecer que Deus é extremamente amoroso para com a humanidade, que o seu Filho Jesus, que não conheceu o pecado, morreu como um dos maiores pecadores para nos salvar. Por isso São Paulo vai dizer: aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, aquele que não cometeu nenhum pecado, morreu na cruz como pecador para nos salvar. Por isso é nele, e é a partir dele, que nós devemos construir a nossa vida. E assim, amados irmãos e irmãs, é através de Cristo Jesus que nós nos reconciliamos com Deus. Se você quer fazer uma verdadeira experiência de reconciliação com o Pai, então que possamos abraçar a nossa fé em Jesus Cristo, ouvir os seus ensinamentos, colocar em prática tudo aquilo que Ele ensinou aos seus discípulos e ensina também a nós hoje. Reconciliar com Deus, reconciliar com o Pai misericordioso, é fazer a vontade do seu Filho Jesus. Que nós possamos então, ao iniciarmos essa quarta semana do tempo quaresmal, que nós possamos cada vez mais trilhar esse caminho de conversão e pedir ao Senhor que nos conceda a graça das curas que nos impede de nos tornarmos verdadeiramente uma igreja que acolhe, uma igreja misericordiosa, uma igreja que promove todos os seus irmãos a um verdadeiro encontro com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.